Canto 1, capítulo 13, verso 42. Yatagavo nazi protas, tantyam badas cha dama bhi, vatantyam namabhir batha, vahanti balim ishitu. Tradução. Assim como uma vaca amarrada pelo nariz com uma longa corda está condicionada, da mesma forma, os seres humanos estão atados pelos diferentes preceitos védicos e são condicionados a obedecer às ordens do Supremo. Significado: todo ser vivo, seja homem, animal ou pássaro, pensa que é livre por si mesmo, mas na verdade ninguém está livre das rigorosas leis do Senhor. As leis do Senhor são rigorosas porque não podem ser desobedecidas em nenhuma circunstância. As leis feitas pelo homem podem ser burladas por astuciosos fora da lei, mas nos códigos do legislador supremo não existe a menor possibilidade de negligenciar as leis. Uma leve mudança no curso da lei feita por Deus pode dar origem a um grave perigo a ser defrontado pelo violador da lei. Essas leis do Supremo são geralmente conhecidas como os códigos da religião, sob diferentes condições, mas o princípio da religião é o mesmo em toda parte, ou seja, obedecer às ordens do Deus Supremo, aos códigos da religião. Essa é a condição da existência material. Todos os seres vivos no mundo material têm aceitado o risco da vida condicionada por sua própria escolha e estão, deste modo, apanhados na armadilha das leis da natureza material. O único caminho para sair do enredamento é concordar em obedecer ao Supremo. Porém, em vez de se livrarem das garras de Maya, ou ilusão, os seres humanos tolos se deixam atar por diferentes nomenclaturas, sendo designados como brahmanas, kshatriyas, vaixas, shudras, hindus, maometanos, indianos, europeus, americanos, chineses e muitas outras coisas. E assim eles executam as ordens do Senhor Supremo sob a influência dos respectivos preceitos legislativos ou escriturais. As leis estatutárias do Estado são imperfeitas imitações e réplicas dos códigos religiosos. O Estado secular, ou Estado sem Deus, permite aos cidadãos romperem as leis de Deus, mas os pune por desobedecerem às leis do Estado. O resultado é que as pessoas, em geral, sofrem mais por romperem as leis de Deus que por obedecerem às leis imperfeitas fabricadas pelo homem. Todo homem é imperfeito por constituição, sob condições de existência material. E não existe a menor possibilidade de que até o homem mais avançado materialmente possa promulgar uma legislação perfeita. Por outro lado, não há tal imperfeição nas leis de Deus. Se os líderes são educados nas leis de Deus, não há necessidade de transitórias câmaras legislativas de homens sem objetivo. Há necessidade de mudanças nas leis transitórias do homem, mas não há mudanças nas leis feitas por Deus, porque a todo perfeita personalidade de Deus as faz perfeitas. Os códigos da religião, ou preceitos escriturais, são feitos por representantes liberados de Deus, considerando diferentes condições de vida. E por cumprirem as ordens do Senhor, os seres vivos condicionados gradualmente se livram das garras da existência material. A posição verdadeira do ser vivo é, contudo, a de servo eterno do Senhor Supremo. Em seu estado liberado, ele presta serviço ao Senhor com amor transcendental e assim desfruta de uma vida de plena liberdade, às vezes mesmo em nível de igualdade com o Senhor, ou às vezes mais que o Senhor. Todavia, no mundo material condicionado, todo ser vivo quer ser o senhor de outros seres vivos, e assim, pela ilusão de Maya,
Essa mentalidade de assenhorar-se passa a ser a causa da extensão da vida condicional no futuro. Desse modo, no mundo material, o ser vivo fica ainda mais condicionado, até que se renda ao Senhor, revivendo seu estado original de servidão eterna. Essa é a instrução final da Bhagavad Gita e de todas as outras escrituras reconhecidas do mundo. Canto 1, capítulo 13, verso 43. Yata krido pashkaranam samyoga vigama viha ichai kriditu syatam tatai veshe chaya nrimam. Tradução. Assim como uma pessoa brincando junta e dispersa seus brinquedos de acordo com sua livre vontade, da mesma forma, a vontade suprema do Senhor reúne os homens e os separa. Significado. Podemos ter certeza de que a posição particular na qual estamos agora colocados é um arranjo da vontade suprema, de acordo com nossos próprios atos no passado. O Senhor Supremo está presente como o Paramatma localizado no coração de todo ser vivo, como se diz na Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 23. E por causa disso, Ele conhece tudo sobre nossas atividades em cada estágio de nossas vidas. Ele confere as reações de nossas ações, colocando-nos em algum lugar em particular. O filho de um homem rico já nasce em berço de ouro, mas essa criança que nasceu como filho de um homem rico merecia aquele lugar e, portanto, é colocada ali pela vontade do Senhor. E no momento particular em que a criança tenha de ser removida daquele lugar, ela também é carregada pela vontade do Supremo, mesmo que a criança ou o pai não queiram separar-se da feliz relação. A mesma coisa também acontece no caso de um homem pobre. Nem o homem rico, nem o homem pobre tem qualquer controle sobre tais encontros e separações entre os seres vivos. O exemplo de alguém que brinca com seus brinquedos não deve ser interpretado de forma errada. Alguém poderia argumentar que, uma vez que o Senhor está fadado a conceder os resultados reativos de nossas próprias ações, o exemplo de alguém que brinca não pode ser aplicado. Não é o caso, no entanto. Devemos sempre nos lembrar de que o Senhor é a vontade suprema e Ele não está sujeito a nenhuma lei. Geralmente, a lei do karma é a que uma pessoa recebe os resultados de suas próprias ações, mas em casos especiais, pela vontade do Senhor, essas ações resultantes também são alteradas. Mas tal mudança pode ser aplicada somente pela vontade do Senhor e de ninguém mais. Portanto, o exemplo de alguém brincando, citado neste verso, é inteiramente apropriado, pois a vontade suprema é absolutamente livre para fazer qualquer coisa que deseje. E porque Ele é todo perfeito, não há erro em nenhuma de suas ações ou reações. O Senhor procede com essas mudanças de ações resultantes, especialmente quando um devoto puro está envolvido. Na Bhagavad Gita, capítulo 9, versos 30 e 31, assegura-se que o Senhor salva um devoto puro, que tenha se rendido a Ele sem reservas, de todas as espécies de reações e pecados. E quanto a isso, não há dúvidas. Existem centenas de exemplos de reações mudadas pelo Senhor na história do mundo. Se o Senhor é capaz de mudar as reações dos feitos passados de alguém, certamente Ele próprio não está sujeito a nenhuma ação ou reação de seus próprios feitos. Ele é perfeito e transcendental a todas as leis. Canto 1, capítulo 13, verso 44.
Yam manasya dhruvam lokam, adhruvam vana chobhayam, sarvata nahi shochaste, sneha anyatra mohaja. Tradução. Ó Rei, em toda circunstância, quer consideres a alma como um princípio eterno, ou o corpo material como sendo perecível, ou tudo como existindo na verdade absoluta e impessoal, ou tudo como sendo uma combinação inexplicável de matéria e espírito, os sentimentos de separação se devem unicamente à afeição ilusória e nada mais. Significado. O fato real é que todo ser vivo é parte integrante individual do Ser Supremo, e sua posição constitucional é de serviço cooperativo subordinado. Seja em sua existência material condicionada, seja em sua posição liberada de pleno conhecimento e eternidade, a entidade viva está eternamente sob o controle do Senhor Supremo. Porém, aqueles que não são familiarizados com o conhecimento verdadeiro apresentam muitas proposições especulativas sobre a posição real da entidade viva. Admite-se, contudo, em todas as escolas filosóficas, que o ser vivo é eterno e que o invólucro corpóreo de 5 elementos materiais é perecível e temporário. A entidade viva eterna transmigra de um corpo material ao outro, pela lei do karma, e os corpos materiais são perecíveis por suas estruturas fundamentais. Assim sendo, não há nada para se lamentar no caso de a alma ser transferida a outro corpo, ou de perecer o corpo material em determinado estágio. Também há outros que acreditam na imersão da alma espiritual no Espírito Supremo, quando ele se livra do engaiolamento material. E há outros também que não acreditam na existência do espírito ou alma, mas acreditam na matéria tangível. Em nossa experiência diária, encontramos tantas transformações da matéria de uma forma para outra, mas não nos lamentamos por esses aspectos mutantes. Em qualquer dos casos acima, a força da energia divina é imparável. Ninguém tem nenhum controle sobre ela, de modo que não há motivo para tristeza. Canto 1, capítulo 13, verso 45. Tasmajayanga vaiklavyam agyana kritam atmana katantvanatha kripana varteram ste chamam vina. Tradução. Portanto, abandona tua ansiedade decorrente da ignorância do eu. Agora estás pensando em como eles, pobres criaturas desamparadas, existirão sem ti. Significado. Quando pensamos em nossos amigos e parentes como dependentes de nós, isso se deve à ignorância. Toda criatura viva recebe toda a proteção, por ordem do Senhor Supremo, em termos de sua posição adquirida no mundo. O Senhor é conhecido como Bhuta-Brit, aquele que dá proteção a todos os seres vivos. Devemos apenas desempenhar nossos deveres, pois ninguém, além do Senhor Supremo, pode proteger alguém. Isso se explica mais claramente no verso seguinte. Canto 1, capítulo 13, verso 46. Kala karma gunadino, deheyam pancha bautika, katam anyams tu gopaye, sarpagrasto yataparam. Tradução. Este corpo material grosseiro, feito de 5 elementos, já está sob o controle do tempo eterno Kala, da ação, karma,
e dos modos da natureza material, guna. Como ele pode, então, já estando na boca da serpente, proteger os outros? Significado. Os movimentos mundiais de libertação, através de propaganda política, econômica, social e cultural, não podem beneficiar a ninguém, pois eles são controlados por poder superior. Um ser vivo condicionado está sob total controle da natureza material, representada pelo tempo eterno e pelas atividades, sob o ditame dos diferentes modos da natureza. Há 3 modos materiais da natureza, a saber, a bondade, a paixão e a ignorância. A menos que estejamos situados no modo da bondade, não podemos ver as coisas como elas são. O apaixonado e o ignorante não podem nem mesmo ver as coisas como elas são. Portanto, uma pessoa que é apaixonada e ignorante não pode dirigir suas atividades para o caminho correto. Somente o homem, na qualidade da bondade, pode ser útil até certo ponto. A maioria das pessoas são apaixonadas e ignorantes, de forma que seus planos e projetos dificilmente podem fazer algum bem aos outros. Acima dos modos da natureza está o tempo eterno, que é chamado de Kala, porque muda o aspecto de tudo no mundo material. Mesmo que sejamos capazes de fazer algo temporariamente benéfico, o tempo cuidará para que o bom projeto seja frustrado no decorrer do tempo. A única coisa que se pode fazer é escapar do tempo eterno, Kala, que é comparado à Kala-sarpa, ou a cobra venenosa, cuja picada é sempre letal. Ninguém pode salvar-se da picada de uma cobra. O melhor remédio para sairmos do domínio do Kala serpentino ou de seus integrantes, os modos da natureza, é Bhakti Yoga, como se recomenda na Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 26. O projeto perfectivo mais elevado de atividades filantrópicas é ocuparmos todos no ato de pregar Bhakti Yoga em todo o mundo, visto que somente isso pode salvar as pessoas do controle de Maya, ou da natureza material, representada por Kala, Karma e Guna, como descritos acima. A Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 26, confirma isso definitivamente. Canto 1, capítulo 13, verso 47. Ahastani sahastanam, apadani chatuspadam, pauguni tatra mahatam, jiva jivasya jivanam. Tradução. Aqueles que são desprovidos de mãos são presas para aqueles que têm mãos. Aqueles que são desprovidos de pernas são presas para os quadrúpedes. O fraco é a subsistência do forte, e a regra geral mantém que um ser vivo é alimento para outro. Significado. Existe, pela vontade suprema, uma lei sistemática de subsistência na luta pela vida, e não há como escapar, seja lá qual for a soma de planejamentos. Os seres vivos que vieram ao mundo material contra a vontade do Ser Supremo estão sob o controle de um poder supremo, chamado Maya Shakti, o agente delegado pelo Senhor. E essa Devi Maya destina-se a beliscar as almas condicionadas através das 3 espécies de misérias, uma das quais é explicada aqui nesse verso. O fraco é a subsistência do forte. Ninguém é forte o bastante para se proteger da investida do mais forte. E pela vontade do Senhor, existem categorias sistemáticas de fraco, mais forte e fortíssimo. Não há nada a se lamentar quando um tigre come um animal mais fraco, inclusive o próprio homem, porque essa é a lei do Senhor Supremo. Contudo, embora a lei declare que um ser humano deve subsistir de outro ser vivo,
Há também a lei do bom senso, dado que o ser humano se destina a obedecer às leis das Escrituras. Isso é impossível para outros animais. O ser humano se destina à autorrealização, e para esse propósito, ele não deve comer nada que não seja primeiramente oferecido ao Senhor. O Senhor aceita de seu devoto todos os tipos de preparações feitas de vegetais, frutas, folhas e cereais. Frutas, folhas e leite, em diversas combinações, podem ser oferecidos ao Senhor, e depois que o Senhor aceita o alimento, o devoto pode compartilhar da praçada, através da qual todo o sofrimento na luta pela vida vai sendo gradualmente mitigado. Isso se confirma na Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26. Mesmo aqueles que estão acostumados a comer animais podem oferecer alimentos, não diretamente ao Senhor, mas a um agente do Senhor, sob determinadas condições de ritos religiosos. Os preceitos das Escrituras destinam-se não a encorajar os comedores de animais, mas a restringi-los através de princípios regulados. Cada ser vivo é fonte de subsistência para outros seres vivos mais fortes. Ninguém deve estar muito ansioso por sua subsistência em nenhuma circunstância, porque há seres vivos em toda parte, e nenhum ser vivo morre à míngua em lugar algum por falta de comida. Maharaj Yudhishthira é aconselhado por Narada a não se preocupar com o sofrimento de seus tios por falta de alimento, pois eles podiam viver dos vegetais acessíveis nas selvas como o prasadam do Senhor Supremo, e deste modo realizar o caminho da salvação. A exploração do ser vivo mais fraco pelo mais forte é a lei natural da existência. Há sempre uma tentativa de devorar o mais fraco em diferentes reinos de seres vivos. Não há possibilidade de impedir essa tendência por meios artificiais, sob condições materiais. Isso só pode ser impedido despertando o senso espiritual do ser humano, pela prática de regulações espirituais. Os princípios reguladores espirituais, contudo, não permitem ao homem, por um lado, abater os animais mais fracos e, por outro lado, permitem ensinar aos outros a coexistência pacífica. Se o homem não permite aos animais a coexistência pacífica, como pode esperar coexistência pacífica na sociedade humana? Os líderes cegos devem, portanto, entender o Ser Supremo e, então, tentarem implantar o Reino de Deus. O Reino de Deus, ou Ramaraja, é impossível sem o despertar da consciência de Deus na mente da massa de pessoas do mundo. Canto 1, capítulo 13, verso 48. Tadidam Bhagavam Rajam Eka Atmatmanam Svadrik Antarunantaru Bhati Pashyatam Mayayoruda. Tradução. Portanto, ó Rei, tu deves ater-te apenas ao Senhor Supremo, que é o único e incomparável e que se manifesta através de diferentes energias e está dentro e fora. Significado. O Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é o único e incomparável, mas se manifesta através de diferentes energias, porque é bem-aventurado por natureza. Os seres vivos também são manifestações de sua energia marginal, qualitativamente unos com o Senhor, e há inúmeros seres vivos dentro e fora das energias externa e interna do Senhor. Uma vez que o mundo espiritual é uma manifestação da energia interna do Senhor, os seres vivos dentro dessa potência interna são qualitativamente unos com o Senhor, sem contaminação da potência externa. Embora qualitativamente uno com o Senhor,
O ser vivo, devido à contaminação do mundo material, manifesta-se de modo pervertido e, portanto, experimenta as ditas felicidade e tristeza no mundo material. Essas experiências são todas efêmeras e não afetam a alma espiritual. A percepção dessa felicidade e dessa tristeza efêmeras deve-se unicamente ao esquecimento de suas qualidades, do ser vivo, que são iguais às do Senhor. Existe, contudo, um fluxo regular a partir do próprio Senhor, por dentro e por fora, pelo qual se retifica a condição caída do ser vivo. A partir de dentro, ele corrige os seres vivos que o desejam, sob a forma do Paramatma localizado, e a partir de fora, ele corrige através de suas manifestações, o mestre espiritual e as escrituras reveladas. Devemos voltar-nos para o Senhor. Não devemos nos deixar perturbar pelas ditas manifestações de felicidade e tristeza, mas devemos tentar cooperar com o Senhor em suas atividades externas para a correção das almas caídas. Unicamente por sua ordem é que alguém deve tornar-se um mestre espiritual e cooperar com o Senhor. Não devemos tornar-nos mestres espirituais para nosso benefício pessoal, em troca de algum ganho material, ou como uma abertura para negócios, ou como ocupação para ganhar a vida. Os mestres espirituais fidedignos, que se voltam para o Senhor Supremo para cooperar com Ele, são, na verdade, qualitativamente unos com o Senhor, e as pessoas esquecidas são apenas reflexos pervertidos. Yudhishthira Maharaj é aconselhado por Narada, portanto, a não se deixar perturbar pelos afazeres da dita felicidade e dita tristeza, mas a se ater apenas ao Senhor, a executar a missão para a qual o Senhor desceu. Esse era seu dever primordial. Canto 1, capítulo 13, verso 49. Soyam Madhya Maharaj, Bhagavan Bhuta Bhavana, Kalorupa Vatirno Syam, Abhavaya Sura Dvizam. Tradução. Esta suprema personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, no disfarce do tempo que tudo devora, Kalarupa, desce agora à terra para eliminar do mundo os invejosos. Significado. Há duas classes de seres humanos, a saber, o invejoso e o obediente. Uma vez que o Senhor Supremo é único e é o Pai de todos os seres vivos, os seres vivos invejosos também são seus filhos, mas eles são conhecidos como asuras. Mas os seres vivos que são obedientes ao Pai Supremo são chamados de devatas, ou semideuses, porque não estão contaminados pelo conceito material de vida. Os asuras são não apenas invejosos do Senhor, negando até mesmo a existência do Senhor, mas também são invejosos de todos os outros seres vivos. O predomínio de asuras no mundo é ocasionalmente retificado pelo Senhor, quando ele os elimina do mundo e estabelece um governo de devatas, como os Pandavas. Sua designação como Kala, em disfarce, é significativa. Ele não é perigoso de modo algum, senão que é a forma transcendental de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Para os devotos, sua forma verdadeira é revelada, e para os não devotos, ele aparece como Kalarupa, que é a forma causal. Essa forma causal do Senhor não é nada agradável para os asuras, e, portanto, eles consideram que o Senhor é destituído de forma, para sentirem que estão seguros e não serão aniquilados pelo Senhor. Canto 1, capítulo 13, verso 50.
Nispaditam deva krityam avashesham pratikshate tavad yuyam avekshadvam bhavet yavad iheshvara. Tradução. O Senhor já cumpriu seus deveres para ajudar os semideuses, e Ele está aguardando pelo restante. Vós, Pândavas, deveis aguardar enquanto o Senhor estiver aqui na Terra. Significado. O Senhor desce de sua morada, Krishnaloka, o planeta mais elevado do céu espiritual, para ajudar os semideuses administradores desse mundo material, quando eles são muito molestados pelos Asuras, que são invejosos não somente do Senhor, mas também de seus devotos. Como se mencionou acima, os seres vivos condicionados entram em contato com a natureza material por sua própria escolha, ditada por um forte desejo de assenhorearem-se dos recursos do mundo material e tornarem-se senhores de imitação de tudo que contemplam. Todos estão tentando tornar-se um deus de imitação. Há uma mordaz competição entre tais deuses de imitação, e esses competidores são geralmente conhecidos como Asuras. Quando há demasiados Asuras no mundo, o mundo se transforma em um inferno para aqueles que são devotos do Senhor. Devido ao crescimento dos Asuras, a massa de pessoas que são geralmente devotadas ao Senhor por natureza, e os devotos puros do Senhor, incluindo os semideuses dos planetas superiores, oram ao Senhor por alívio, e o Senhor ou desce pessoalmente de sua morada, ou delega alguém dentre seus devotos para reparar a condição caída da sociedade humana, ou mesmo da sociedade animal. Tais perturbações acontecem não apenas na sociedade humana, mas também entre os animais, pássaros ou outros seres vivos, incluindo os semideuses nos planetas superiores. O Senhor Shri Krishna desceu pessoalmente para aniquilar Asuras como Kamsa, Jarasandha e Shishupala, e durante o reinado de Maharaj Yudhishthira, quase todos esses Asuras foram mortos pelo Senhor. Agora ele estava esperando a aniquilação de sua própria dinastia, chamada Yaduvamsha, que apareceu neste mundo por sua vontade. Ele queria levá-los embora antes de sua própria partida, para sua demora eterna. Narada, como Vidura, não revelou a iminente aniquilação da dinastia Yadu, mas indiretamente deu a entender ao rei e a seus irmãos que deviam esperar até que o incidente acontecesse e o Senhor partisse. Canto 1, capítulo 13, verso 51. Dhritarashtra Saha Pratra Gandharya Chasva Bharayaya Dakshinenai Mavata Rishnam Ashramam Gata. Tradução. Ó rei, teu tio Dhritarashtra, seu irmão Vidura e sua esposa Gandhari foram para o lado meridional das montanhas dos Himalaias, onde se refugiam os grandes sábios. Significado. Para apaziguar o pesaroso Maharaj Yudhishthira, Narada falou primeiramente do ponto de vista filosófico, após o que começou a descrever os movimentos futuros de seu tio, que ele podia ver através de seus poderes de previsão. Então, começou a descrever o seguinte. Canto 1, capítulo 13, verso 52. Jrotobhi saptabir yavai svardhuni saptada vyadat saptanam pritaye nana saptashrota prachakshate. Tradução. O lugar se chama Saptasrota, dividido por 7, porque ali as águas do sagrado Ganges foram divididas em 7 braços. Isso foi feito para a satisfação dos 7 grandes rishis. Canto 1, capítulo 13,
verso 53. Snatvanusavanam tasmin hutva chagnin yata vidi abhaksha upashantatma saste vigataisana. Tradução. Às margens de Saptajruta, Dhritarashtra está agora se iniciando em Ashtanga Yoga, banhando-se 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, executando o sacrifício do fogo, Agnihotra, e bebendo apenas água. Isso ajuda a pessoa a controlar a mente e os sentidos, e a liberta completamente de pensamentos de afeição familiar. Significado. O sistema de yoga é um processo mecânico de controlar os sentidos e a mente e desviá-los da matéria para o espírito. Os processos preliminares são a postura sentada, meditação, pensamentos espirituais, manipulação do ar que circula dentro do corpo e gradual estabelecimento em transe, voltando-se para a pessoa absoluta, Paramatma. Tais maneiras mecânicas de elevação à plataforma espiritual prescrevem alguns tipos de princípios reguladores, como tomar banho 3 vezes ao dia, jejuar tanto quanto possível, sentar-se e concentrar a mente em temas espirituais e assim livrar-se gradualmente de Visaya, ou objetivos materiais. Existência material significa estar absorto em objetivos materiais, que são simplesmente ilusórios. Lar, país, família, sociedade, filhos, propriedade e negócios são algumas das coberturas materiais do espírito, Atma, e o sistema de yoga nos ajuda a nos libertarmos de todos esses pensamentos ilusórios e gradualmente nos voltarmos para a pessoa absoluta, Paramatma. Devido à associação e educação materiais, aprendemos simplesmente a nos concentrar em coisas inconsistentes, mas o yoga é o processo de esquecê-las por completo. Os ditos yogis e sistemas de yoga modernos manifestam algumas façanhas mágicas, e as pessoas ignorantes são atraídas por tais coisas falsas, ou aceitam o sistema de yoga como um processo curativo barato para doenças do corpo grosseiro. Mas, de fato, o sistema de yoga é o processo de aprender a esquecer o que adquirimos através da luta pela vida. Dhritarashtra estava todo o tempo ocupado em melhorar os afazeres familiares através da elevação do padrão de vida de seus filhos e através da usurpação da propriedade dos Pandavas para o benefício de seus próprios filhos. Esses afazeres são habituais no homem grosseiramente materialista e desconhecedor da força espiritual. Ele não vê como isso pode arrastá-lo do céu ao inferno. Pela graça de seu irmão mais novo, Vidura, Dhritarashtra foi iluminado e pôde ver suas ocupações grosseiras ilusórias, e devido a tal iluminação, foi capaz de deixar o lar para a compreensão espiritual. Shri Naradadeva estava justamente predizendo o caminho de seu progresso espiritual em um lugar santificado pelo fluxo do celestial Ganges. Beber apenas água, sem nenhum alimento sólido, também é considerado jejum. Isso é necessário para o avanço no conhecimento espiritual. Um homem tolo quer ser um yogi barato, sem observar os princípios reguladores. Um homem que não tem controle sobre a língua, a princípio, não pode tornar-se um yogi. Yogi e bogi são 2 termos opostos. O bogi, ou o indivíduo que farreia, come e bebe, não pode ser um yogi, pois o yogi nunca tem permissão de comer e beber irrestritamente. Podemos notar, para o nosso proveito, como Dhritarashtra começou seu sistema de yoga bebendo apenas água e sentando calmamente em um lugar com uma atmosfera espiritual.
profundamente absorto em pensamentos sobre o Senhor Hari, a personalidade de Deus. Canto 1, capítulo 13, verso 54. Jitasano jita ishvasa pratyahirta sad indriya Hari Bhavanaya Dvasta Rajasattva Tamo Mala. Tradução: aquele que domina as posturas sentadas, os asanas yógicos e o processo respiratório pode fixar os sentidos na absoluta personalidade de Deus e, desse modo, tornar-se imune às contaminações dos modos da natureza material, a saber, bondade mundana, paixão e ignorância. Significado: as atividades preliminares do caminho do yoga são asana, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana, etc. Maharaj Dhritarashtra alcançaria sucesso nessas ações preliminares porque estava sentado em um lugar santificado e estava se concentrando em um único objetivo, a saber, a suprema personalidade de Deus, Hari. Assim, todos os seus sentidos estavam sendo ocupados no serviço ao Senhor. Esse processo ajuda diretamente o devoto a libertar-se das contaminações dos 3 modos materiais da natureza. Mesmo o modo mais elevado, o modo material da bondade, também é causa de cativeiro material. Isso para não falar das outras qualidades, isto é, a paixão e a ignorância. Paixão e ignorância aumentam a tendência material de anseio por desfrute material, e um forte senso de luxúria provoca o acúmulo de riqueza e poder. Ninguém que tenha conquistado essas 2 mentalidades baixas e tenha se elevado à plataforma de bondade, que é plena de conhecimento e moralidade, também não pode controlar os sentidos, a saber, os olhos, a língua, o nariz, o ouvido e o tato. Mas alguém que tenha se rendido aos pés de lótus do Senhor Hari, como se menciona acima, pode transcender todas as influências dos modos da natureza material e se fixar no serviço ao Senhor. O processo de Bhakti Yoga, portanto, aplica diretamente os sentidos no serviço amoroso ao Senhor. Isso proíbe o executante de se ocupar em atividades materiais. Esse processo de converter os sentidos do apego material ao transcendental serviço amoroso ao Senhor chama-se pratyahara, e o processo em si chama-se pranayama, terminando por fim em samadhi, ou absorção em satisfazer o Supremo Senhor Hari por todos os meios. Canto 1, capítulo 13, verso 55. Vijnanatmani samyoja kshetraye pravilapyatam brahmani atmanam adhare gatamparam ivambare. Tradução: Dhritarashtra terá que amalgamar sua identidade pura com a inteligência e então imergir no Ser Supremo, com conhecimento de sua unidade qualitativa, como uma entidade viva, com o Brahman Supremo. Livrando-se do céu limitado, ele terá de se elevar ao céu espiritual. Significado: o ser vivo, devido a seu desejo de assenhorear-se do mundo material e negar-se a cooperar com o Senhor Supremo, entra em contato com a soma total do mundo material, ou seja, o Mahatattva, e a partir do Mahatattva, desenvolve-se a sua falsa identificação com o mundo material, inteligência, mente e sentidos. Isso cobre sua identidade espiritual pura. Através do processo yógico, quando sua identidade pura é compreendida em autorrealização, a pessoa tem que reverter a posição original, amalgamando os 5 elementos grosseiros e os elementos sutis,
mente e inteligência, novamente no Mahatattva. Desse modo, livrando-se das garras do Mahatattva, ela tende a emergir na existência da superalma. Em outras palavras, ela tende a compreender que, qualitativamente, não é diferente da superalma, e desse modo, ela transcende o céu material, através de sua inteligência pura e idêntica, tornando-se assim ocupada no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Esse é o desenvolvimento perfectivo mais elevado da identidade espiritual, que foi alcançado por Dhritarashtra pela graça de Vidura e do Senhor. A misericórdia do Senhor lhe foi concedida através de seu contato pessoal com Vidura, e quando ele estava realmente praticando as instruções de Vidura, o Senhor o auxiliou a alcançar o estágio perfectivo mais elevado. Um devoto puro do Senhor não vive em nenhum planeta do céu material. Tampouco sente qualquer contato com os elementos materiais. Seu dito corpo material não existe, estando saturado da corrente espiritual de interesses idênticos aos do Senhor, e assim sendo, ele está permanentemente livre de todas as contaminações da totalidade do Mahatattva. Ele está sempre no céu espiritual, o qual ele alcança por ser transcendental acepto nas coberturas materiais, como efeito de seu serviço devocional. As almas condicionadas estão dentro das coberturas, ao passo que a alma liberada está muito além da cobertura. Canto 1, capítulo 13, verso 56. Devasta Maya Gunodarko, Niruddha Karanashaya, Nivartita Kilahara, Astastanur Ivachala, Tasyantarayo Mayavabhu, Sanyastakila Karmana. Tradução. Ele terá de suspender todas as ações dos sentidos, mesmo aquelas vindas de fora, e não poderá ser afetado pelas interações dos sentidos, que são influenciados pelos modos da natureza material. Após renunciar todos os deveres materiais, deverá situar-se imóvel, além de todas as fontes de obstáculos no caminho. Significado. Dhritarashtra havia alcançado através do processo iógico o estágio de negação de todos os tipos de reações materiais. Os efeitos dos modos materiais da natureza arrastam a vítima a desejos infatigáveis de desfrutar da natureza, mas pode-se escapar desse falso desfrute através do processo iógico. Todos os sentidos estão sempre ocupados em buscar seu alimento, e assim a alma condicionada é assaltada por todos os lados e não tem oportunidade de fixar-se em nenhuma busca. Narada aconselhou Maharaj Yudhishthira a não perturbar seu tio, tentando trazê-lo de volta para casa. Agora ele está além da atração de qualquer coisa material. Os modos materiais da natureza, os gunas, têm suas diferentes modalidades de ação, mas acima dos modos materiais da natureza está o modo espiritual, que é absoluto. Nirguna significa sem reação. O modo espiritual e seus efeitos são idênticos, motivo pelo qual a qualidade espiritual distingue-se de sua contraparte material pela palavra nirguna. Após a completa suspensão dos modos materiais da natureza, a pessoa é admitida na esfera espiritual, e a ação ditada pelos modos espirituais se chama serviço devocional ou bhakti. Portanto, bhakti é nirguna alcançado pelo contato direto com o absoluto. Canto 1, capítulo 13, verso 57. Sava Adyatana Rajam
Parata panchame hani Kalevaram asyatisvam tachabasmi bhavisyati. Tradução. Ó rei, ele abandonará seu corpo mais provavelmente no 5º dia a partir de hoje, e seu corpo se converterá em cinzas. Significado. A profecia de Narada Muni proibia Yudhishthira Maharaj de ir ao lugar onde estava seu tio, mesmo porque, após abandonar o corpo por seu próprio poder místico, Dhritarashtra não teria necessidade de nenhuma cerimônia fúnebre. Narada Muni indicou que seu corpo, por si só, viraria cinzas. A perfeição do sistema de yoga é alcançada através desse poder místico. O yogi é capaz de abandonar seu corpo por sua própria escolha e pode alcançar qualquer planeta que deseje, convertendo o corpo atual em cinzas através do fogo ateado por ele mesmo. Canto 1, capítulo 13, verso 58. Dahyamani gnibirdehe patyupatni sahotaye pahistita patim sadvi tamagnim anuvekshati. Tradução. Enquanto estiver de fora, observando seu esposo, que se queimará no fogo do poder místico juntamente com a sua cabana de palha, sua casta esposa entrará no fogo com absoluta atenção. Significado. Gandhari era uma dama casta e ideal, companheira inseparável de seu esposo por toda a vida. Sendo assim, quando viu seu esposo ardendo no fogo do yoga místico, juntamente com sua cabana de palha, ela se desesperou. Ela deixara o lar após perder seus 100 filhos e, na floresta, viu que seu amadíssimo esposo também estava ardendo. Agora, ela se sentiria realmente sozinha. Daí ter entrado no fogo de seu esposo e o acompanhado em direção à morte. Essa entrada de uma dama casta no fogo do esposo morto chama-se rito sati, e a ação é considerada como a mais perfeita para uma mulher. Num período posterior, o rito sati se tornou um detestável costume criminoso, porque a cerimônia era imposta mesmo a mulheres que não o desejavam. Nesta era caída, não é possível para mulher alguma seguir o rito sati da maneira casta como foi feito por Gandhari e outras, em eras passadas. Uma mulher casta como Gandhari sentiria a separação do esposo como mais ardente do que o fogo verdadeiro. Uma dama assim pode observar o rito sati voluntariamente, não havendo imposição criminosa por parte de ninguém. Quando o rito se tornou apenas uma formalidade e se aplicava à força às senhoras, obrigando-as a seguirem este princípio, realmente tornou-se criminoso, de maneira que a cerimônia teve que ser proibida pela lei do Estado. Essa profecia de Narada Muni, a Maharaj Yudhishthira, o proibia de ir até sua tia enviuvada. Canto 1, capítulo 13, verso 59. Vidurastu tad ascharyam nishamya kuru nandana harshashoka yutas tasmat ganta tirta nishevaka. Tradução. Vidura, comovido pelo deleite, bem como pelo pesar, deixará então aquele lugar de peregrinação sagrada. Significado. Vidura ficou atônito de ver a maravilhosa partida de seu tio Dhritarashtra como um yogi liberado, pois em sua vida passada ele fora muito apegado ao materialismo. É claro que foi unicamente devido à Vidura que seu irmão alcançou a desejável meta da vida. Vidura ficou, portanto, satisfeito de saber disso. Porém, estava pesaroso de não ter conseguido fazer de seu irmão um devoto puro.
Isso não foi feito por Vidura devido a que Dhritarashtra havia sido inimigo dos Pandavas, que eram todos devotos puros do Senhor. Uma ofensa aos pés de um Vaishnava é mais perigosa do que uma ofensa aos pés de lótus do Senhor. Vidura foi certamente liberal em conceder misericórdia a seu irmão Dhritarashtra, cuja vida passada fora muito materialista. Mas, em última análise, o resultado de tal misericórdia certamente dependia da vontade do Senhor Supremo na presente vida dele. Portanto, Dhritarashtra alcançou apenas a liberação, e após muitos de tais estados liberados de vida, pode-se atingir o estado de serviço devocional. Vidura certamente ficou muito atormentado diante da morte de seu irmão e de sua cunhada, e o único remédio para mitigar essa lamentação era sair em peregrinação. Desse modo, Maharaj Yudhishthira não teve nenhuma chance de chamar de volta Vidura, seu tio sobrevivente. Canto 1, capítulo 13, verso 60. Iti yuktivata ruha svargam naradasaha tumburu Yudhishthiro vachastasya ridi kirtivayaha chucha. Tradução. Tendo falado dessa maneira, o grande sábio Narada, juntamente com sua vina, ascendeu ao espaço exterior. Yudhishthira guardou suas instruções em seu coração e, em razão disso, foi capaz de desvencilhar-se de todas as lamentações. Significado. Shri Narada Ji é um eterno homem do espaço, tendo sido dotado de corpo espiritual pela graça do Senhor. Ele pode viajar nos espaços exteriores dos mundos material e espiritual, sem restrições, e pode aproximar-se de qualquer planeta do espaço ilimitado, em questão de segundos. Já discutimos sua vida anterior com o filho de uma criada. Devido à sua associação com devotos puros, ele foi elevado à posição de eterno homem do espaço, tendo assim plena liberdade de movimento. Deve-se, portanto, tentar seguir os passos de Narada Muni e não fazer um esforço infrutífero para se alcançar outros planetas através de meios mecânicos. Maharaj Yudhishthira era um rei piedoso, de forma que podia, de vez em quando, ver Narada Muni. Qualquer pessoa que deseje ver Narada Muni deve primeiramente ser piedosa e seguir os passos de Narada Muni. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 13º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Dhritarashtra deixa o lar.